Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Paizinho querido, ó Paizinho amado, Abba Pai, é sábado, Senhor, noite na qual nós iremos ouvir, desejamos ouvir a sua voz aos nossos corações. Ó Pai, eu te peço pelo nome do seu Filho amado Jesus, que o Senhor possa estar falando conosco, que o Senhor possa, ó Pai, através do seu grande amor, está acalentando os nossos corações. Ó Deus bendito, ó Deus amado, Senhor que detém todo o poder, que detém toda a autoridade, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Nós estamos chorando, nós estamos necessitando do Teu socorro, da Sua ajuda. Lágrimas caem ao nosso rosto, preocupações se achegam até nós, o desespero vem nos cercando, mas nós ainda, independente de tudo que nós estamos passando e vivendo, nós ainda fazemos uso do seu nome, porque nós sabemos que no seu nome há poder, no seu nome há glória, no seu nome há amor. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, como ministro do Evangelho, pregador da sua palavra, eu te peço que nessa noite a sua presença venha ser notória ao nosso meio, que aqueles que se dispuserem a estar nos acompanhando, que eles possam sentir a presença do seu Espírito Santo falando aos nossos corações, o nosso Consolador, aquele que nos consola no momento na qual nós estamos sozinhos, o Consolador que nos consola quando nós somos difamados, o Consolador que nos consola em todas as vezes que nós estamos sofridos e temerosos, mas o seu Espírito Santo, Pai, eu te peço nessa noite que ele se faça presente aqui ao nosso meio. E eu te peço também que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando de cada coração, que o Senhor possa estar, Senhor, trabalhando nesse coração contrito, nesse coração quebrantado, que o Senhor possa trabalhar mais e mais sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus, provando a eles, Pai, através da sua palavra, que eles não estão sozinhos, através do manifesto do seu Espírito Santo, que eles não estão sozinhos, que independente, Senhor, de tudo que tem acometido sobre as suas vidas, eles não estão sozinhos. A quantidade, Senhor, em grande número de inimigos que se levantam contra eles, eles não estão sozinhos. Ó Senhor, anima aquele que está fraco,
Fortalece, Senhor, aquele que está sem ânimo. Coloca, Senhor, mais uma vez, resgata das trevas e coloca debaixo da sua luz aqueles que estão aprisionados no cárcere espiritual. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Pelo nome de Jesus, nessa noite de sábado, na qual a sua palavra diz que o sábado é do Senhor. O seu Filho Jesus trabalhou na noite de sábado, trabalhou no sábado e também o Senhor trabalha e nós iremos trabalhar nessa noite. Fala conosco, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Pelo nome de Jesus, o seu Filho amado, o nosso Redentor. Amém. E graças a Deus. Oh, boa noite. A paz do nosso Cristo Jesus. Tem uma palavra nessa noite ao seu coração. Ao coração daqueles que se dispuserem a estar recebendo da parte do Senhor. Eu sei que é muito difícil, né, pararmos no dia de sábado à noite para estarmos diante de uma tela de celular ou de um computador, de um notebook, assistindo lives, assistindo culto. Eu sei que para muitos é difícil, mas nada para o Senhor Jesus foi difícil. Até o seu sacrifício para Ele não foi difícil. Imagina você, traga o seu pensamento a situação de alguém, a tristeza de alguém, pessoas se sentindo abandonadas, ao mesmo tempo que tem muitos amigos, quando se encontram em alguma situação desfavorável, olha para o lado, olha para o outro e não encontra ninguém. Você pode imaginar uma mãe que a noite toda derrama lágrimas, não dorme por causa dos seus filhos, na preocupação de saber aonde eles estão, por onde eles estão andando e com quem eles estão andando e o que eles estão fazendo. Podemos imaginar um pai, uma mãe, trancado no seu quarto, derramando lágrimas porque seu filho ou sua filha está num leito de morte. Oh, meu amigo, oh, minha amiga. Algumas vezes nós não paramos para pensar no outro. Nós não paramos para sentir a dor do outro. Irmã Marta, Naí, boa noite, a paz do Senhor. Em muitas das vezes nós nos deparamos com situações difíceis, situações na qual são nos contadas e não fazemos nada. Há pessoas que estão necessitando de um abraço, há pessoas que estão necessitando de uma palavra, há pessoas necessitando de um aconchego e não encontram, não têm. Nessa noite de sábado eu quero trazer para mim e para você algo muito profundo, uma dor. A Bíblia, ela vem relatando, deixando aos nossos corações muitos momentos de dores, momentos de sofrimento, momentos de choros,
A Bíblia vem nos relatando um momento de perda, momento de mortes, momentos tristes de aprisionamento. A Bíblia Sagrada, ela vem apresentando a nós, deixando para a nossa leitura, para a nossa meditação, momentos na quais homens não conseguiram ajuda de ninguém, momentos solitários, homens que pediram a morte, Elias, Jó, pediram a morte. E no momento de angústia, alguns confessaram os seus pecados, como Neemias confessou o seu pecado, pecado do povo, pecado dos seus pais, pecado da família dele. Momento na qual, que quando nós lemos, nós sentimos um profundo desconforto, porque a tristeza, ela traz o desconforto. A Bíblia, ela vem nos apresentando momentos na quais mães perderam seus filhos. E como foi o momento dessas mães no momento de perda dos seus filhos? Eu não preciso nem imaginar, eu não perdi filhos, eu não preciso nem imaginar, mas eu tive perdas. Perdi meu pai, perdi mamãe primeiro, perdi alguns parentes que eu amava, amigos que eu considerava, perdi amizades na qual eu achava que eram amizades verdadeiras, e isso me doeu muito. E nós somos assim. Por isso eu quero trazer ao meu e ao seu coração, eu quero que você, se possível for, pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 27. Olha o que a palavra do Senhor, ela vem trazendo para mim e para você nessa noite de sábado, no Evangelho que escreveu São Mateus, no seu capítulo 27, no versículo 46. Está escrito assim: e perto da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Meu amigo, é o momento no qual nós precisamos parar um pouco, aquietarmos um pouco e prestarmos muita atenção no que acabamos de ler. Jesus, ele brada em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Olha só, olha, o Filho de Deus bradando aos céus, porque estava desamparado. E aonde Jesus estava nesse momento de brado? Aonde e em que situação Jesus Cristo, o Messias, estava quando bradou, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani,
Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava crucificado. Crucificado. Em uma situação desfavorável, muito desfavorável. Jesus está ali, pregado a uma cruz, ao madeiro, com o seu corpo machucado, as suas costas dilaceradas, uma coroa de espinho cravada, enfincada na sua cabeça, as suas mãos e os seus pés, os seus arteios perfurados por pregos romanos. A Bíblia vem nos relatando que antes da crucificação de Cristo Jesus, ele passou por um martírio muito grande. Ele passou por um massacre muito grande. Jesus, ele sofreu dor. Jesus, ele sofreu por causa das chicotadas. O homem Jesus, o Filho do homem, Jesus Cristo, ele recebeu 40 chicotadas menos uma, 39 chicotadas. Um chicote de 3 tiras, chicote romano. Um braço forte o maltratou. Um braço romano forte maltratou a carne de Cristo Jesus. Alguns pregadores até usam a expressão: um açougueiro romano trabalhou na carne e trabalhou bonito. Porque a cada chicotada que era arremessada contra o corpo, contra o lombo de Cristo Jesus, quando as tiras do chicote alcançavam o corpo, a carne de Jesus, pedaços de ossos, pedaços de ferro, boras, cravavam na pele, na carne do Filho do Homem. E quando era puxada de volta, saía pedaço de carne, dor. Jesus Cristo sentiu uma dor, podemos usar até a palavra infernal. Sofreu, mas sofreu como uma ovelha carada. E a Bíblia vem relatando que o Filho do Homem, ele operou maravilhas. O Filho do Homem, ele tomou para si dores. Ele tomou para si momentos de aflição. A Bíblia vem relatando que o Filho do Homem, antes de ser traído, antes de ser entregue aos seus algozes, a uma guarnição que foi até Jesus para prendê-lo, a Bíblia vem relatando o quanto o nosso Messias, o quanto o Filho do Homem, o quanto o filho de Davi, o rebento de Davi, ele operou, ele enxugou lágrimas. Mas só que nesse momento, mesmo estando 2 crucificados, um à direita e um à esquerda, junto a ele, Jesus nesse momento se encontrava sozinho. Jesus, ele se encontrou sozinho, sem ajuda.
E o porquê, pregador? E o porquê o Senhor está falando isso, pregador? Porque o Senhor está falando que Jesus estava sozinho ali, mesmo estando dois crucificados junto a ele. Por que ele estava sozinho? Por quê? Porque o pecado da humanidade, o meu pecado, os nossos pecados, estavam sobre Jesus. Jesus, ele tomou para si as nossas opressões, ele tomou para si os nossos pecados, ele nos remiu através do seu sacrifício dos nossos pecados. As nossas dores foram com ele. E a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós fomos sarados. Ele foi contado com os transgressores, mas mesmo assim, nesse momento na qual ele brada, e ele ainda teve força, ele ainda conseguiu força nos seus pulmões, ele conseguiu ar nos seus pulmões para gritar, para falar em voz alta, clamar quem? Ao profeta? Clamar por quem? Pelo sacerdote? Clamar por quem? Pelo rei? Por Herodes? Por piedade de Herodes? Clamar por quem? Pelos apóstolos? Clamar pela sua mãe? Não. Ele estava clamando, ele estava liberando essa sentença para os céus. E Jesus sabia que nesse momento, por causa da quantidade da opressão maligna na qual estava embutido em cada pecado de cada pessoa, de cada ser humano, os céus não estavam com ele. Porque o pecado traz afastamento. Imagina o pecado de uma pessoa. O meu pecado, quando eu peco, traz afastamento, me afasta dos céus, faz com que os céus se afastem de mim, a porta se fecha. Agora imagina o pecado, os pecados, a quantidade que estavam sobre Jesus. Ele tomou para si. E Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E nem a voz que nós ouvimos, nem a voz que os homens ouviram na beira do Jordão, a voz que João ouviu através de trovão, mas era a voz de Deus. Quando Jesus saiu das águas, a voz disse, o próprio Deus disse: eis aí o meu filho, na qual eu me comprazo. Essa voz, nesse momento, ninguém ouviu, nem o filho ouviu, nem o mestre ouviu. Um homem sozinho, um homem abandonado, um homem pendurado no madeiro, um homem na qual estava com a sua respiração insuportável. A medicina relata, quando nós vemos o relato dos médicos, os médicos relatam que os ossos de Jesus não foram quebrados, não estavam quebrados, como a Bíblia diz que os ossos dele não se quebraram, mas o seu pulmão estava danificado, os seus pulmões estavam danificados, o seu rim foi afetado. Imagina isso, as suas vísceras saindo para fora, o sangue manchando aquela madeira, o coração, pelo peso do corpo, o peso já se multiplicara, já triplicara o peso de Jesus ali, do homem,
crucificado, pendurado, o coração batendo mais e mais acelerado. Imagina, essa semana eu ouvi um relato de um rapaz que ele falou que ele tem problemas de pressão, e a pressão dele chega a 25. E chegamos a 25, eu falei, que isso, cara? Ele é, pastor. Conversando lá com o pessoal, ele é, pastor. E a mão tremendo. E ele falou que já passou por situações até de morte. E tem que tomar remédio de tarja preta. Imagina. Agora você pensa, analisa a situação da pressão arterial de Cristo Jesus ali pendurado. Febrante e cansado. A sua testa, com certeza, estava dolorida, como as suas mãos também estavam doloridas. Porque na testa de Cristo Jesus foi colocada uma coroa de espinho que foi confeccionada com galhos espinhosos, com espinhos, e foi cravada na testa de Jesus. Aí nós paramos e temos que buscar analisar esse momento com os momentos na qual Jesus ele se doou por alguém. Como nesse momento ele tinha se doado por mim, por você, por nós hoje e por aquele povo do passado. Jesus ele se doou quando ele se depara com um cortejo aonde estava o corpo de um filho de uma viúva, seu único filho. Jesus ele olha talvez para aquela mãe, para aquelas pessoas que acompanhavam o cortejo, e Jesus viu lágrimas, choro, pranteamento. Jesus ele manda o cortejo parar e toca. Jesus ele devolve a vida e a alegria daquela mãe. Ele devolve a vida do filho, que é a vida da mãe. Ele devolve. E nesse momento, Jesus crucificado, quase perdendo a sua vida, perto da hora 9, perto das 3 horas da tarde. Aí você tem que buscar ao seu entendimento, quando você lê, quando Jairo ele abre mão da sua posição para buscar a face de Cristo Jesus, que estava ali no meio de uma multidão, sendo empurrado, sendo conduzido pela multidão, pelos discípulos. Jesus ele para um tempo da sua caminhada e